Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Agenda 21 nas eleições, uma iniciativa da OCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimep, a Exalc USP e a Unimep, a Universidade Metodista de Piracicaba. O objetivo do projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, emprego e geração de renda, entre outros. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação da OCIP Pira 21. O programa está dividido em 3 blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nesta conversa, eu gostaria de convidar o meu colega, o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP em Piracicaba, também o professor Josué Adam Lazier, que é o secretário executivo da OCIP Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimep, e a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21 da OCIP Pira 21. A nossa entrevistada de hoje é a candidata Nancy Tami, do Partido Verde. E eu começo, então, agradecendo a candidata por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições e abrindo a palavra para que a senhora possa, então, fazer a sua saudação e as suas considerações iniciais. A palavra é sua, candidata. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, cumprimento todos vocês e agradeço aí a oportunidade, né, eu acho que dessa forma democrática da gente vir discutir, apresentar as nossas propostas e sermos questionados também. Falar para vocês, bem, Nancy Tami, eu sou engenheira agrônoma de formação, tenho uma história de vida bastante ligada às questões ambientais, né, fiz direito também, por sentir falta de conhecimento na parte de legislação ambiental, e eu tenho o primeiro mandato como vereadora. Embora goste muito de política e trabalhei em muitas áreas onde sempre esse agir conjunto, onde estimular espaços participativos, trabalhei em prefeitura, trabalhei em universidade, tive empresa e também muito nos movimentos, tanto ambientalistas quanto também de empoderamento da mulher. E uma vez quanto vereadora aqui em Piracicaba, então a gente colocou também como alguns eixos fundamentais para o nosso mandato, um deles promoção de cidadania, também desenvolvimento sustentável, tanto urbano quanto rural, empoderamento da mulher. E o que a gente sentiu? Eu acho que assim, eu realmente me comprometi a ficar os 4 anos com dedicação total ao mandato. Eu acho que tem que ser assim, eu acho que a gente tem que colocar todo o nosso esforço, o nosso conhecimento, nossa energia. Nós montamos aqui, acho que projetos muito interessantes, Procuradoria da Mulher, Escola do Legislativo, enfim. Mas quando termina esses 4 anos, a gente tem uma percepção, acho que um pouco mais acurada e próxima, legislativo e executivo,
e muitas vezes não só indignação, né? Mas a gente enxergar potencialidades não usadas do município e vulnerabilidades que afetam a vida de todos nós, seja no âmbito ambiental, social, econômico, cultural. Então, aí, eu hoje me coloco como candidata a prefeita do nosso município, que, na verdade, nunca teve uma prefeita mulher, né? Mas a gente se coloca aí como candidata e também com uma chapa completa e com plano de governo elaborado aí de uma maneira coletiva. Nós temos um município muito inteligente, eu acho que isso tem que ser muito aproveitado, uma forma um pouco mais progressista de enxergar nosso município e de extrapolar alguns limites hoje que eu considero que travam muito esse equilíbrio, a sustentabilidade, a gente chegar além das linhas invisíveis que a gente coloca como anteparo e como algo limitante para ações mais inclusivas, transparentes, de planejamento. Muito obrigado, candidata, por suas considerações iniciais. Agora, então, partindo para a fase de perguntas, nosso primeiro tema é meio ambiente e para a primeira pergunta eu convido o meu colega, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap. Obrigado, Fabiano. Seja bem-vinda, candidata Nancy Campos. Gostaria que a senhora falasse seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Piracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI. Reinaldo, esse tem sido um tema, em todas as reuniões que eu tenho participado, virtual, presencial, é um tema que aparece, acho que quase 100%, né? O que nós temos? Acho que são 3 pontos aí principais. O primeiro deles, nós temos essa perda, é quase 50%. Eu tenho um relatório essa semana que traz informações muito preciosas, são dados do próprio SEMAI, mas no sistema nacional. Então, nós temos 49,4% de perda. Então, tem que ter um programa. Hoje, só R$3 mil que estavam aí na lei de diretrizes orçamentárias, a gente entrou com emenda. Nós precisamos investir, mesmo que seja a médio prazo, longo prazo, mas precisamos reverter com municípios como São José do Rio Preto que fizeram bem essa tarefa. O segundo é que nós não temos um planejamento real no nosso município. Então, as coisas vão acontecendo, novos loteamentos, novos investimentos, e não tem uma estimativa, investimento no planejamento, não só da água, mas a água afeta sim. Nós temos aí exemplos e exemplos de regiões onde novos empreendimentos também trouxeram essa ausência. E proteger, né, a área de captação, as nossas nascentes, a nossa rede hidrográfica, com programas não só de mato ciliar, corredores ecológicos, e levando a sério o nosso plano diretor, que direciona para a gente que não é a região norte, que era para ter essa expansão toda que está tendo. Preservar não só nosso Corumbataí, mas também, eu acho que nascentes aí, até na questão de educação ambiental, de enxergar a água como um dos maiores valores para a nossa vida, para a vida. Então, a gente, talvez por ter um município tão rico na rede hidrográfica, talvez a gente não tenha investido tanto nessa conscientização, né? E se eu puder só concluir, eu lembro que meu pai me levava para o campo. Eu fui criada muito em área natural e fazendo trilha, né? Isso é a família meio assim. E ele buscava, às vezes tinha domingo que a gente ia buscar olho d'água, eu com a mãozinha ainda pequena, meus irmãos, tinha que pegar água que era pura para mostrar o que era um olho d'água, onde nascia, e beber aquela água pura e assim agradecer por isso. Então acho que está faltando também esse lado da valorização. Muito obrigado, candidata. Ainda falando sobre meio ambiente, eu gostaria de convidar agora o meu colega, o jornalista Caio Albuquerque. Obrigado, Fabiano. Candidata, o mundo inteiro discute a questão climática, né, e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como a senhora acredita que Piracicaba deva agir nos próximos anos para minimizar os impactos localmente? Caio, obrigada pela pergunta. Tem poucos municípios que investem, não é só Brasil, né, no mundo ainda, realmente no plano
relativa às mudanças climáticas. Nós temos aqui no município, nós levantamos, tem um comitê, né, de mudança climática, mas é algo parado, e tem um trabalho agora do Imaflora que nós participamos, acho que muitos de vocês também, para que a gente tenha esse plano de uma maneira mais efetiva. E na época eu conversava muito com o nosso saudoso Carlos Serri, que também trouxe várias informações a respeito, mas passa principalmente pelo planejamento, gestão, o inventário. Acho que é fundamental que a gente tenha um inventário no nosso município, e a gente sabe que a produção industrial, a forma que a gente enxerga o desenvolvimento, a gente tem que ir com a parte econômica até onde não afeta o social, o ambiental, tem que ter um equilíbrio. Então, o inventário é importante, o conhecimento e aplicação da legislação específica, e também eu acho que trabalhar com isso também na esfera municipal e regional, porque tem práticas que, a parte ambiental, a gente pensar em mudanças climáticas, fazemos a tarefa local, mas nós temos que ampliar para ações regionalizadas, né? E usar para isso mecanismos institucionais. Eu acho que dá para ter, de uma forma estratégica, a disseminação de práticas, de mecanismos, planejamento e gestão, mas todas as atividades e o modelo escolhido, ele tem que ter como o limite essa agressão ao meio ambiente, aos impactos que vão, certamente, a gente enxerga, às vezes, de forma, teve enchente. Mas por que teve enchente? Então, a gente enxerga como algo pontual. E isso tem que ser em planejamento. E usar a inteligência do nosso município em parcerias, porque é aí que está, acho que, o grande conhecimento para usar a favor, então, de um plano estratégico. Muito obrigado, candidata. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República: votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com a candidata Nancy Tami, do Partido Verde, o PV. A próxima pergunta é sobre planejamento e eu gostaria de convidar então a professora Rosa Moraes. Oi, Nancy. Eu gostaria de saber, dentro do seu plano estratégico, como você vai lidar com a questão dos loteamentos irregulares, que eles vêm aumentando ano a ano, invadindo áreas rurais, inclusive áreas de preservação ambiental. Bom, boa tarde, Rosa. É um tema assim que eu fiquei cada vez mais apaixonada, talvez pelo desafio. Nós temos aí 250, oficialmente, acho que já aumentou, 252 loteamentos irregulares, isso são específicos, né? Sociais, nós temos 76 favelas, só que hoje acho que a gente tem aí um grande trunfo, que é a lei da regularização fundiária. Claro que tem suas falhas
também, mas como presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, nós trabalhamos fortemente, acho que bloqueamos que viesse loteamento por loteamento na Câmara, porque nós, quanto Câmara, nós temos que fazer a legislação, não temos corpo técnico para regularização. Então, o primeiro passo é sair um projeto de lei municipal com muito apoio do Ministério Público, então nós temos como regularizar e pedir as contrapartidas para que eles existam, para que tenha cobrança também dos impostos, para que a gente possa fazer um mapeamento, possa fazer um diagnóstico das políticas públicas. Bem, a questão de usar as áreas das APPs, locais de nascentes e tudo mais, é também o plano habitacional, que a gente precisa reestruturar totalmente o que acontece na ENDAP e também na Secretaria de Obras, que hoje foram encaminhados para lá, os loteamentos aí de interesse específico. Então, nós temos que reformular, ter corpo técnico para isso, e essa população, ela é a população mais vulnerável, onde que ela acha espaço? É nas áreas, realmente, beira de rio, onde compromete toda a parte nossa de recursos hídricos, mas é uma população que tem que ter um trato, um acolhimento e políticas públicas para direcionar principalmente os que estão na faixa de rendimento mais baixo. Nós não temos quase nada de programa para elas. E isso tem que ser olhado como moradia, um direito constitucional de toda cidadã, todo cidadão. Obrigado, candidata. Agora, falando sobre mobilidade, eu convido o professor Josué Adam Lazier. Candidata Nancy Tami, a emissão de gases de efeito estufa decorrente do transporte representa 66% do total do nosso município. Qual a sua proposta para enfrentar essa situação que é crítica e que vem também afetando o clima e a qualidade de vida na nossa cidade? Professor Josué, as emissões aí, né, do CO2, que a gente acaba tendo um modelo de desenvolvimento e sem respeitar esses limites, o transporte é um dos pontos principais, assim como a indústria. Nós temos que ter um trabalho aí que está no nosso plano de governo, uma área que eu gosto muito, os resíduos, mas isso exigiria um tempo para falar tudo que a gente pretende nessa parte, e a energia, né, que tem que ter novas formas aí de energia. Na parte de transporte, principalmente, tem que ter uma regulamentação para prever que a frota nossa, hoje, movida a outro tipo de energia. Nós temos que investir, por exemplo, nos veículos elétricos, esses corredores de ônibus, a requalificação de toda essa malha também ferroviária. Eu participei recentemente de um programa que é Veículos sobre Trilhos, que tem um programa para Piracicaba e a região ainda não abraçou. E, assim, tem recurso a juros baixíssimos, a região de Sorocaba tem viabilizado isso em projeto piloto, onde investe em nova forma de energia nos pontos principais, criando uma interlocução das grandes regiões, investindo também na mobilidade com ciclistas, o próprio caminhar a pé, né, o pedestre, nós temos hoje vários entraves para isso. Então, nesses pontos principais que ligam as grandes regiões, você pode chegar com uma bicicleta, ter um lugar para ele. Aí a gente pode pensar, mas isso é caro, mas a gente tem que investir dentro de um planejamento, que seja a curto, médio e longo prazo, e ter qualidade. Nós temos hoje uma cidade espalhada, com vazios urbanos, isso não dá mais para a gente derrubar tudo que foi construído dessa maneira, mas toda essa parte de mobilidade tem que ter subsídio também, ter a qualidade, e nós não podemos ter essa frota sucateada, não ter o plano de mobilidade, que é muito bom, e que está aí, e não consegue entrar para ser viabilizado. Tem um plano de mobilidade, discutir com a sociedade e trazer, então, novas formas aí, que vai, claro, junto com a indústria, resíduos e formas de energia, vão impactar nas emissões de CO2 e, com isso, em tudo que a gente falou até aqui, né? Planejamento, a questão que o Caio também abordou. Eu acho que as coisas estão interligadas. O meio ambiente é isso, tem canais, vasos comunicantes ligando todas as áreas. Obrigado, candidato. Agora, falando sobre segurança, eu convido novamente o jornalista Caio Albuquerque.
Nancy, embora a responsabilidade pelo policiamento e investigação dos crimes seja do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes decorrentes, por exemplo, do tráfico de drogas, violência contra a mulher e contra as crianças, e também aqueles relacionados ao patrimônio. Na sua opinião, como é que o governo municipal pode colaborar nesse sentido? O governo municipal, ele tem que, todas as áreas que trabalham com a segurança, seja na esfera municipal, seja a comunidade, tem que ter uma interlocução. E eu vejo, Caio, que a parte de segurança, a gente tem que ir muito além do crime que deve ser combatido. Realmente é uma mudança que a gente tem que ter de postura e trazer a comunidade junto com isso. Acho que mais do que combater o crime é enxergar que nós podemos investir numa sociedade onde a gente possa ter mais apaziguação dos conflitos. E para isso que a gente pensa a segurança de uma forma transversal, multidisciplinar. Eu participei de muitas reuniões quando vereadora do Conselho de Segurança. Ali na região de Ártemis, eles colocaram um piloto que é da segurança comunitária. Então, onde a gente envolve a comunidade também, não só em treinamento, conscientização, mas se nós não promovermos, se a gente enxergar só o combate ao crime e não em novas formas de nós cultuarmos um respeito à vida, dignidade humana, enxergarmos essa interlocução entre todos nós, uma cultura mais de paz, isso envolve também, é claro, um conteúdo dentro da educação, uma sociedade onde a gente tem mais participação e envolvimento, onde nós levamos programas de cultura, de lazer, de esporte, nós pensamos em trabalhar em 10 zeladorias, então regiões sem demandas diferentes, nós temos que envolver esses jovens em programas sociais, em programas de cultura, em programas de lazer, de esporte, para que a gente tenha motivação, para que a gente consiga trazê-los para uma outra motivação para a vida. Então, é um processo que não é curto, então tem um combate aí inicial, tem interlocução, equipamento também. A guarda nossa hoje está totalmente sem equipamento, sem condições de trabalho, mas é mais a cultura e a gente dá condições para construir um outro tipo de sociedade. Obrigado, candidato. Agora, para encerrar esse segundo bloco, eu convido o jornalista Reinaldo Diniz para falar sobre geração de emprego e renda. Candidata, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município. A empregabilidade essa que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, candidata, eu gostaria que a senhora nos explanasse quais são as ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de empregos locais. Não, eu acho que não é ter capacitações que nós enxergamos como necessárias ao povo, mas trazer novamente, eu falo do diagnóstico, novamente eu falo nas políticas públicas pautadas em ouvir as pessoas. Eu acho que falta muito na administração hoje a questão de ouvir e não levar um pacote pronto. E nós temos que investir muito não que o grande, o médio não seja importante, mas nós temos que investir muito na economia local, nas vocações que nós temos, prestigiar o que é nosso. Aí entra o microempreendedor individual, entra também os pequenos, entra as cooperativas, as associações. Então, Piracicaba é muito rica, né? Eu acho que na produção local, na produção de cultura, e tudo isso acaba novamente ser pensado em rede. Para dar um exemplo, é uma área que eu gosto, nós temos hoje desenvolvimento rural sustentável, nós não produzimos nem o que nós comemos, só 9% do que a gente come é que vai à nossa mesa que nós produzimos. E tem programas como o da merenda, que 30% deveria ser da produção dos pequenos, da agricultura familiar, é só 15% que nós conseguimos entregar, falta fomento. Eu entrei com emenda de capacitação dos pequenos produtores, o CEAGESP nosso, uma estrutura aqui mantida, só 2%, com o produto de Piracicaba, 98% de fora, os 28 varejões, só para estar na área agrícola. Nós temos aí cooperativas de mulheres incríveis, mas tem que ter canal de interlocução,
postos de venda. Eu tive em Anhumas nesse domingo e eles querem desenvolver atividade para os jovens não irem embora. Aí eu falei, o quê? A gente queria algum produto que depois pode fazer geleia. Então, o produto agrícola e a agricultura urbana, periurbana e a tradicional, ele traz também a agroindústria, né, de pequenos. Eu acho que os pequenos são importantes, porque esse dinheiro, o que o pequeno recebe, ele gasta no município, que passa para outro, circula o dinheiro aqui. Então, e traz com isso também possibilidades como do turismo, que é além do turismo de negócio, pode ter gastronomia, enfim, investir no local, no pequeno, no microempreendedor, na capacitação, na vocação local, associações, cooperativas, e fazer com que isso empolgue, traga as verdadeiras vocações e aí pérolas, né, que a gente tem no município e que nós precisamos estimular na economia local. Obrigado, candidata. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e à boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9.000 votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a 1.000. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2.000 votos, vai ter direito a 2 vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos 2 candidatos mais votados do partido. O Agenda 21 nas eleições 2020 está de volta e hoje nós conversamos com a candidata Nancy Tami, do Partido Verde, o PV. A próxima pergunta é sobre saúde e para ela eu convido o professor Josué Adam Lazier. Candidata Nancy, a falta de médicos e técnicos da área de saúde, bem como a oferta de medicamentos e de exames especializados, é uma realidade na nossa cidade. Quais são os seus planos para proporcionar um atendimento digno à nossa população? Saúde é um tema, professor Josué, que qualquer imperfeição causa transtorno, né? Nós temos hoje, dentro da saúde que nós fizemos aí no levantamento, nós gastamos 32% do orçamento só com a saúde. Então, não é questão do montante que é aplicado, mas nós temos falta, principalmente, daquela saúde de base. Então, médico de família, tem regiões com diferentes resultados. Nós temos algumas regiões que até funcionam e outras totalmente caóticas. Tem novamente o planejamento, tem novamente a questão da regionalização, do diagnóstico, mas a ponta está muito frágil. Médico de família, PSFs, alguns têm que ser reformados, tem que criar novos também. Nós temos regiões como toda aquela região de Santa Terezinha, onde cabe, por exemplo, um centro para a saúde bucal, investir em parcerias. O que eu senti nessas andanças é que tem muitas instituições querendo fazer parceria e que nós, muitas vezes, não levamos isso, como a questão da Unicamp aqui mesmo, nesse projeto para a região norte. Outro ponto que nós levantamos, e temos um grupo que nós temos estudado sobre isso,
Quer dizer, quando o doente chega até um posto, muitas vezes ele já está no estágio, isso, além da vida dele ser afetada, significa mais gastos para o município. Então, nós temos que investir nesse atendimento base e, mais do que isso, acho que tem que ter uma interlocução com os agentes ambientais. Tem o pessoal da zoonose, mas que não conversa com o pessoal da saúde. E as duas coisas estão ligadas, né? Um outro ponto são práticas integrativas. Nós temos muita gente para isso, mas estão esparsas. É uma atividade aqui, outra ali. Eu acho que se a gente promover mais práticas integrativas, mais a saúde de base, nós vamos diminuir a doença e também, com isso, dá para trabalhar melhor esse orçamento. Nós tivemos, só para finalizar, uma experiência que eu participei bastante de um horto medicinal envolvendo a população do SECAP. Inclusive, a Exalc nos ajudou nisso também. Incrível o programa, sabe? Eu acho que as pessoas saem de lá até mais alegres. Acho que, claro que não substitui, mas tem todo o envolvimento e percepções regionais aí para nós investirmos com muita potencialidade. Obrigado, candidata. E para encerrar essa jornada, nós gostaríamos de falar um pouco sobre educação e por isso eu convido a professora Rosa Moraes. Nancy, qual a sua proposta para que nossas crianças e jovens tenham acesso ao ensino público de qualidade no município? Bem, Rosa, é um tema também que a gente gosta muito. Nós notamos as mesmas diferenças, assim, eu participei muito de atividades aí em escolas. A gente vê que tem escolas que funcionam muito bem e algumas que são complicadíssimas em tudo, em vaga, no respeito, no acesso a vários serviços. Então, nós temos que ter realmente uma educação mais democratizada. Para isso, acho que esses cargos de direção são muito importantes. Temos que investir na capacitação dos professores, isso parou, né? Nós tivemos aí, acho que faz pouco tempo, uma discussão aqui na Câmara sobre isso. Nós não estamos tendo essa renovação. E nesse período da pandemia, o que nós notamos também? Na parte da informática, né? Então, quando a gente pensar no ensino online, que não vai substituir o presencial nunca, mas ele veio como algo também que não vai desaparecer, o que eu atendi de mães que não têm acesso nem à internet, nem ao equipamento. Então, acho que a gente tem que investir nos centros digitais. Um outro ponto é a merenda escolar. Nós temos que investir bastante. E no plano de carreira, do plano de cargos, salários e a carreira dos professores está parado há muito tempo. Então, acho que tem que ter esse plano até para nortear e qualificar um pouco mais. As vagas nas escolas, pela cidade espalhada, eu tenho ouvido muitas mães também que tem que colocar filho em 2, 3 escolas. Então, a mesma mãe, né, ela tem que dar... Então, eu acho que precisa de um planejamento maior nisso também. E as práticas também com as crianças, período integral, eu acho que a educação de período integral, acho que tem que ter uma maior oferta. Hoje ela começa a entrar um pouco na área rural também, que estava totalmente apartada disso, e as políticas rurais eu acho que a gente tem que ter uma atenção, mas colocar o ensino de período integral, só que o outro período, eu acho que tem que ter aí uma qualificação daquilo que a gente pretende colocar. Muito do que nós falamos até agora, educação cidadã, envolvimento com comunidade na segurança, tem toda a parte também de direitos humanos, a gente falou em cultura da paz, nós temos um período a mais e cada escola é tratada de um jeito. Eu sei que para o município cabe mais o fundamental, mas não dá para a gente não pensar na divisão regional também, nessa interlocução, né, de uma forma agregadora, de uma forma conjunta, para que a gente possa realmente promover uma sociedade onde a própria cultura política, acho que ela pode ter cultura cidadã, ela pode ser acho que muito fortalecida. Candidata Nancy Tami, nós agradecemos mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições e gostaríamos de lhe conceder 1 minuto para que a senhora faça suas considerações finais e se dirija ao público que nos assiste. Por favor, a palavra é sua.
Um agradecimento imenso a todos vocês pela oportunidade e a nossa colocação. Eu acho que tem 3 pontos aí, eixos principais. A gente precisa de um município com mais transparência, a gente sente que isso é muito ausente no município. A participação, então, nós temos aí, há muitos anos, né, uma administração que fica realmente no nosso prédio da prefeitura, no último andar, olhando de longe para essa cidade. E nós temos que cada vez mais intensificar esses canais de participação. E, por último, o planejamento. Tudo que nós falamos aqui, ele depende muito do planejamento, e um planejamento que acolha não só os conselhos, de uma forma muito democrática, mas as instituições do nosso município, em alguns comitês, o Instituto de Planejamento IPLAP, que realmente funcione para um planejamento com uma inteligência que faça a conexão entre as várias, falar em meio ambiente, sustentabilidade, mudança climática, enfim. Se a gente não tiver interlocução dos vários temas, numa regência, né, que não são caixas apartadas, eu acho que isso é fundamental para que o município consiga atingir as metas, consiga atingir tanto do que a gente falou aqui hoje. Então, eu peço aí que consulte nosso plano de governo, que venha para dialogar, a gente está sempre aberto para o diálogo e para novos posicionamentos e olhares. Mais uma vez agradeço e a toda a população que tem nos acolhido. Mais uma vez, muito obrigado à candidata Nancy Tami, a sua assessoria, por participar conosco do Agenda 21 nas eleições. Agradeço também aos meus colegas de bancada e agradeço de forma muito especial a você que nos acompanha nessa série. Lembrando que é muito importante, conforme a candidata colocou, que você conheça os planos de governo, acesse os sites dos candidatos, fique a par, tome conhecimento dos planos de governo para que você possa votar de forma consciente para contribuir com a transformação da nossa cidade, da nossa sociedade. Nós nos encontramos na próxima edição do Agenda 21 nas eleições. Um abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia.